Você já se perguntou como é o Sol de perto? Desde 2018, podemos vê-lo graças à Parker Solar Probe. Esta incrível máquina já chegou mais perto do que nunca de nossa estrela, suportando temperaturas extremas e poderosos campos magnéticos para nos enviar imagens e dados nunca vistos antes, e de quebra ainda se tornou o objeto mais veloz que o ser humano já criou. Quer ver como funciona e o que ela já descobriu? Acompanhe esse vídeo até o final. Antes de continuarmos com o vídeo, eu peço seu like e inscrição no canal. Ajude o canal a crescer. Se você gosta de conteúdo científico e curiosidades, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado. Like e inscrição, por favor, galera. Obrigado. Em meados de 1950, um jovem astrofísico chamado Eugene Parker desenvolveu uma teoria, a dos ventos solares. Segundo ele, o Sol estaria soprando sobre a Terra um fluxo de partículas ionizadas, e que esse vento solar estaria sendo emitido continuamente pelo nosso astro-rei. Na época, Eugene Parker era apenas um professor assistente na Universidade de Chicago, e quando levou seu estudo para revisão, outros cientistas não levaram a sério sua teoria, e dispensaram toda a pesquisa, mas não sem antes menosprezar Parker. Um amigo de outra universidade não encontrou falhas no raciocínio matemático de Parker e resolveu passar por cima da opinião dos companheiros, e publicar mesmo assim o artigo. 12 anos depois, em 1962, a sonda Mariner 2 da NASA viajava por Vênus quando percebeu que um vento supersônico estava sempre presente. Era o vento solar como teorizado por Parker. Depois os cientistas perceberam que ele exerce uma grande influência nos planetas próximos a ele. Desde então a NASA tinha interesse em estudar mais de perto os eventos que aconteciam no nosso Sol. Eugene Parker faleceu em março de 2022, mas não sem antes ver uma das grandes missões da NASA ao Sol receber o seu nome como uma homenagem. Em 2003, a NASA estabeleceu como prioridade em seu programa espacial enviar uma missão de exploração ao Sol para estudá-lo e entender um pouco mais como funciona o Sol e como ele afeta o nosso sistema planetário. Depois de vários anos de desenvolvimento, finalmente a nova sonda de exploração solar da NASA ficou pronta. Inicialmente a NASA nomeou como Solar Probe, mas em 2017 decidiram renomeá-la para Parker Solar Probe. Custando 1,5 bilhões de dólares, medindo 3 metros de comprimento e pesando 555 quilos. Ela foi projetada para chegar o mais perto possível do Sol, mais perto do que nenhum outro instrumento de exploração já chegou. Enquanto a superfície do Sol tem temperaturas por volta de 5.000 graus Celsius, a sua parte mais exterior, conhecida como corona ou coroa solar, tem temperaturas 500 vezes maiores, mesmo estando distante do núcleo. Bom, e para poder se aproximar do Sol sem ser torrado, a sonda precisaria de um escudo de calor extremamente poderoso. O escudo de calor da Parker Solar Probe é feito de um material conhecido como carbono-carbono. Vamos ver os detalhes desse escudo. Esse escudo possui 2 camadas de carbono reforçado com fibra de carbono, que retém suas propriedades estruturais em alta temperatura. Entre essas camadas está a espuma de carbono, um material que é principalmente composto por ar, e assim, não transfere muito calor. Em cima disso está uma camada exterior de óxido de alumínio. O óxido de alumínio é um material branco que reflete a luz. Há ainda uma camada de tungstênio que fica entre o carbono e o óxido de alumínio, para que os dois não reajam e tornem a camada externa cinza. Esse sistema térmico levou 10 anos para ser desenvolvido. Foi testado em maçaricos industriais com milhões de graus Celsius. E ele é tão poderoso que nem mesmo chega a ficar marrom. O escudo da Solar Probe deve ficar sempre voltado para o Sol durante suas órbitas.
Antes mesmo de atingir seu ponto mais próximo do Sol, a sonda já deu aos cientistas um gostinho do que ela era capaz. Durante a sua fase de cruzeiro, quando a sonda está se encaminhando para o Sol, essa fase durou de junho de 2020 até novembro de 2021. Logo após seu lançamento, o instrumento gerador de imagens ultravioleta extremo detectou pequenas erupções solares, que receberam o apelido de fogueiras. Talvez você possa se perguntar como ela conseguiu se aproximar do Sol, já que o nosso astro-rei fica tão distante de nós? Parker Solar Probe usa uma manobra espacial conhecida como estilingue gravitacional para se aproximar da órbita solar. Para isso, a sonda passará próximo a Vênus 7 vezes, como uma espécie de tentativa de ganhar impulso e assim se aproximar mais do Sol. Esses 7 sobrevoos serão feitos ao longo de 7 anos em torno de Vênus, e assim irá diminuir sua órbita gradativamente, até atingir 3,83 milhões de milhas do Sol, o equivalente a 6,16 milhões de quilômetros. Já dentro da órbita de Mercúrio e mais perto do que qualquer outra espaçonave já conseguiu chegar. Mas isso só deverá ocorrer em 2024. Ao todo serão 24 órbitas e 7 sobrevoos com assistência da gravidade de Vênus. Uma curiosidade é que a Solar Probe se tornará o objeto mais rápido já criado por um ser humano. Isso porque durante essas suas órbitas ao redor do Sol e Vênus, quando ela atingir o ápice da aproximação, a sonda solar da NASA deve atingir inacreditáveis 700 mil km por hora. Impressionante, não é mesmo? A Parker Solar Probe foi a primeira sonda a tocar a superfície do Sol. Ela ficou posicionada bem em cima da camada conhecida como coroa solar, uma atmosfera superior do Sol, para assim estudar suas partículas. Diferente da Lua ou da Terra, o Sol não possui uma superfície sólida ao seu redor, mas ela tem uma atmosfera superaquecida, feita de material solar que fica ligado ao Sol pela sua forte gravidade e por suas forças magnéticas. À medida que o calor crescente e a pressão empurram esse material para longe do Sol, chega num ponto onde nem a gravidade extrema e nem a força magnética conseguem segurar esse material no Sol, conhecido como superfície crítica de Alfvén. Ela marca o ponto de separação entre o que ainda é atmosfera solar e o que já é vento solar. Depois da superfície crítica de Alfvén, os ventos solares se movem tão rapidamente que fica impossível retornar ao Sol. Assim elas acabam sendo direcionadas para aquilo que está ao seu redor, como o nosso planeta Terra. Antes da Parker Solar Probe começar suas pesquisas, os cientistas não sabiam ainda onde era o ponto exato da superfície crítica de Alfvén. Eles acreditavam que era algo em torno de 10 a 20 raios solares da superfície do Sol, entre 6,9 a 13,8 milhões de quilômetros. No dia 28 de abril de 2021, durante seu 8º flyby, a sonda encontrou partículas específicas a 18,8 raios solares, aproximadamente 13 milhões de quilômetros, marcando assim o ponto exato da superfície crítica de Alfvén, e entrando de fato pela primeira vez na superfície do Sol. A Parker Solar Probe é sem dúvidas uma missão histórica, que deve ajudar a desvendar muitas coisas que ainda intrigam os cientistas sobre a nossa estrela. Mas acredite, como toda primeira missão de exploração, ela deve trazer muito mais dúvidas do que respostas. Mas assim é a astronomia, sempre há muito que desvendar. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado sobre mais conteúdos como esse. E não esqueça o like nesse vídeo, me ajude a expandir o canal. Ah, e você sabe, aqui você encontra sempre algo mais.